Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre comportamentos inadequados. Quem convive com alguma criança ou adolescente que está no espectro do autismo já deve ter passado por alguma situação em que a pessoa ficou agressiva, gritou, chorou por muitos minutos, bateu no outro ou bateu a si mesma, tentou morder ou até quebrar objetos, jogar os objetos. Então essas crises, de choro intenso, grito e agressividade diante de alguma situação que ela passa por frustração ou algo que ela queira naquele momento. Então nesse vídeo nós vamos conversar sobre como lidar com esses comportamentos a fim de diminuí-los e extingui-los e substituir por comportamentos adequados. Quanto menos comportamentos disruptivos a criança apresentar, mais aprendizagem ela terá e assim mais funcionalidade em conseguir conviver com as pessoas, construir conexão e amizade com os outros. Eu sou Juliana Alves Santiago, eu sou psicóloga clínica, especialista em transtorno do espectro do autismo e consultora senior trainer da Inspirados pelo Autismo. Atuo com pessoas que estão no espectro desde 2005 e hoje vim aqui então conversar com vocês do porquê que quem está no espectro acaba apresentando esses comportamentos de agressividade. E é interessante entender que comportamento de agressividade não é critério para diagnóstico. Então, não é que quem está no espectro necessariamente vai apresentar esses comportamentos. Não. O que a gente tem é uma criança ou um adolescente que apresenta dificuldades em interagir, em se comunicar, em ter o desenvolvimento da imaginação, de ter um pensamento mais flexível, conseguir antecipar as consequências das coisas, do que vai acontecer. E aí, por conta dessas dificuldades no desenvolvimento das habilidades sociais, interação, comunicação e da linguagem, da flexibilidade e dificuldades com processamento sensorial, acaba na relação com os outros apresentando esses comportamentos disruptivos. Mas não é algo que a gente tenha que conviver. A gente pode sim ajudar a criança e o adolescente a se desenvolver e a extinguir esses comportamentos. Então, antes de eu explicar detalhadamente como lidar com esses comportamentos, é preciso que você compreenda por que quem está no espectro pode, então, em diversas situações, apresentar esses comportamentos de agressividade, choro e gritos intensos. Quem está no espectro acaba tendo dificuldades com processamento sensorial. O que isso quer dizer? O tempo inteiro a gente é bombardeado por estímulos sensoriais captados, pela visão, audição, paladar, pelo tato, olfato, ou pelo nosso sistema proprioceptivo, que são os nossos músculos e tendões, que nos dá a noção de estado de alerta, a noção do nosso esquema corporal, ou o nosso sistema vestibular, ligado ao ouvido interno, que nos dá a noção de equilíbrio. Então, esses são os principais sistemas sensoriais, mas existem muito mais. E é a partir desses sistemas sensoriais que o nosso corpo absorve o que está acontecendo ao nosso redor. Mas nem sempre todo esse estímulo ele é relevante para o que a gente quer executar. Então, nosso corpo ele precisa filtrar o estímulo relevante, integrar esses variados estímulos para depois decodificar e após essa decodificação planejar então a ação adequada para atingir o objetivo lá no meio, na relação com os outros e com as coisas. Esse processo é bem complexo, e a criança ela vai desenvolvendo desde que ela nasce e por conta, de mutações genéticas, se sabe que quem está no espectro tem alteração no processamento sensorial. Essa alteração no processamento sensorial, ela vai prejudicar, a relação com o outro, vai prejudicar o desenvolvimento do processamento atencional. Então, é aquela atenção seletiva, onde a gente seleciona o estímulo relevante para o que a gente quer executar e não presta mais atenção nos estímulos que nos distraem.
né? Ou a atenção dividida, a gente alternar a atenção entre 2 ou mais estímulos relevantes. Sustentar a atenção, então eu sustento a minha atenção naquilo que eu estou executando. E isso é bem importante, essas 3 atenções, para a gente conseguir ter a atenção conjunta, que é a atenção compartilhada lá com o outro. Quem está no espectro, além de ter dificuldade no processamento atencional, dificuldade com o processamento sensorial, acaba que também tem a sua atenção voltada a estímulos factuais. Então, estímulos que derivam de objetos, né, de sensações que derivam das coisas e não tanto estímulos sociais. Um bebê típico, desde que nasce, a sua atenção ela está voltada para estímulos sociais. Então, em orientar a sua atenção para a voz da mãe, para a voz do pai ou do cuidador, em prestar atenção no que o outro está fazendo e busca, então, essa atenção alheia. Essa orientação social é chave para construir a atenção compartilhada. Mas quem está no espectro tem isso prejudicado, tendo a sua atenção muito mais voltada aos objetos. Então, quanto menos atenção social, menos atenção conjunta, né, compartilhada com o outro e menos possibilidade de aprendizagem. Por isso que acaba tendo menor contato visual. Então, um bebê atípico que olha menos para os olhos do outro, acaba tendo menos oportunidade de promover a imitação. E quanto menos contato visual, atenção compartilhada, menos imitação, menos linguagem essa criança vai tendo. Enquanto menos linguagem, menos compreensão do que vai acontecendo no seu entorno, né? E menos condições de se comunicar, de intervir no meio. Então, uma criança atípica, tendo dificuldade com processamento sensorial, então acaba sendo uma criança muito sobrecarregada sensorialmente, é um cérebro muito excitado, então é um cérebro que quando recebe esse bombardeio de estímulos, ele não consegue se desligar. Ele tem uma confusão, então, ali atencional, né, em relação aos estímulos, tem dificuldade, então, em permanecer, em manter a atenção no que é relevante. Então, isso leva a menos interação social, a prestar menos atenção no que o outro faz, e isso prejudica a sua condição de aprendizagem, de imitar. E aí é através da interação com o outro que a gente compreende o que está acontecendo no nosso entorno. A gente consegue compreender o que as palavras significam. A partir do momento que a criança vai na vivência com o outro, associando o significado das coisas, né, o significado da palavra com a consequência, né, o que acontece de fato lá na relação com o outro no dia a dia. Então, isso que eu expliquei aqui muito rapidamente, e vocês vão entender de forma mais completa no curso que eu tenho para pais e professores, mas aqui explicando muito brevemente, isso é desenvolvido numa criança ao longo do seu primeiro aninho. Então, uma criança atípica já tem esse processo todo prejudicado. Então, acaba sendo um bebê muito alheio ao que acontece no seu entorno. E à medida que o tempo vai passando, ela tem menos condição funcional de interagir, de intervir no meio e assim de se comunicar. E tem menos compreensão do que acontece no seu entorno. Essa menor compreensão leva a uma sensação de menos previsibilidade do que vai acontecer. Ela não consegue antecipar os acontecimentos e a ação do outro. E não tendo essa previsibilidade, tem uma sensação menor de controle. E isso dá uma sensação de ansiedade, de medo. Imagine se você não estivesse, então, conseguindo manter a sua atenção aos estímulos sociais, ao outro, estivesse com uma sensação de sobrecarga, tudo está muito confuso, não compreende o que as pessoas estão falando, não consegue antecipar os atos do outro, então se sente o tempo inteiro invadido, você vai realmente ficar muito ansioso, tenso, fadigado e com certeza daí vai querer então intervir no meio. E aí onde acaba tendo, você teria também essas atitudes de buscar controle, né? Buscar que as coisas sejam mais ao modo que você conseguiria processar.
Por isso que muitas pessoas que estão no espectro, elas acabam sendo mais rígidas, inflexíveis e controladoras. E essa sim é um critério para o diagnóstico. Além dessas dificuldades, quem está no espectro vai ter, por conta disso, uma dificuldade no desenvolvimento da função executiva. Até porque muitas pessoas que estão no espectro têm dificuldades com neurônios espelhos. Pesquisas científicas já mostraram isso. Juliana, o que é neurônios espelhos? Quando a gente está observando uma outra pessoa, digamos que estamos observando uma pessoa jogar a bola. Somente ao observar, a parte do nosso cérebro que é responsável pela praxis motora vai ser ativada. Então, só em observar, a gente já está trabalhando essa área do cérebro e isso proporciona depois a condição de imitação. Então, isso a gente chama de esses neurônios de espelho. Já se constatou em pesquisas científicas que quem está no espectro do autismo tem déficit relacionado aos neurônios espelhos. Então, tem um déficit na capacidade de imitação. Isso leva a um déficit na função executiva, que é a capacidade de eleger uma necessidade, né? Planejar, então, as ações, né? O que é prioritário no momento, que materiais eu vou precisar, que ações passo a passo eu vou precisar executar para atingir o meu objetivo. Após planejar, então, tentar executar passo a passo, avaliar se isso está sendo funcional ou não, se vai dar certo ou não, né? Então consegue antecipar as consequências, se readaptar, replanejar essas ações, voltar a executar no meio até atingir o objetivo desejado. Então a função executiva, ela está muito ligada à eleição de prioridades, capacidade de planejamento, controle inibitório, né? Então é inibir uma ação impulsiva, né, visando atingir o objetivo ali, a necessidade do momento. Então, a função executiva é uma habilidade extremamente complexa, né, que envolve um conjunto de habilidades e competências que toda e qualquer criança ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, mas precisa dessas habilidades de base que eu falei anteriormente, que quem está no espectro tem bastante dificuldade. Então, a função executiva, ela é chave para o desenvolvimento da comunicação, da linguagem, né? E é chave também para o desenvolvimento de habilidades sociais. Então, um déficit em função executiva também vai acabar, né, estando relacionado a um déficit do impulso da coerência central, que é captar a essência das coisas, né? Então, déficit em processamento sensorial, em neurônios espelhos, né, em imitação, no processamento atencional, então déficit na atenção seletiva, sustentada, na conjunta, tem outras atenções que não vem ao caso agora eu colocar para vocês, né? Vai levar então um déficit à função executiva. E isso também vai levar a um déficit de, ao observar os estímulos do meio, né, captar uma essência, não se perder nos detalhes, né? E a cada situação, ver o que realmente aqui, um resumo, uma essência do que está acontecendo, fazer uma síntese. Então, é como se a gente, ao mostrar uma paisagem de uma praia, por exemplo, e perguntar para alguém, então, o que está acontecendo aqui? A pessoa fazer essa síntese, é uma praia, né? Já quem tem dificuldade em fazer isso, pode responder que tem, é uma areia, é um siri, né? É um golfinho que está lá, né, saltitando no mar, né? É a palmeira, né? E então se perde no detalhe e não faz a síntese do todo, o que está acontecendo. E outra dificuldade relacionada à teoria da mente, né? Que é uma capacidade cognitiva de conseguir imaginar o que o outro está pensando, sentindo, né? A partir da perspectiva do outro, entendendo que o outro é uma pessoa distinta, diferente de nós mesmos. Então, a partir dessa capacidade cognitiva de imaginar pela perspectiva do outro, né, prever até as atitudes alheias. Então, a teoria da mente é uma habilidade cognitiva chave, né, para empatia. E essa habilidade é importante lá para o desenvolvimento de habilidades sociais e uma comunicação social recíproca eficiente. Então, veja, né, como é complexo,
como quem está no espectro acaba enfrentando muitas dificuldades e como essas dificuldades podem gerar ansiedade, medo e uma sensação de frustração. Então veja, a frustração, a ansiedade e o medo são emoções, são sentimentos, né? Se a gente fizer um exercício aqui de empatia, quando a gente entra na emoção, e veja como eu coloquei, a gente entra na emoção, não é algo que a gente premedita, né, calcula, não, agora eu vou ficar frustrado, agora eu vou entrar na emoção, eu vou ficar com medo, vou ficar com raiva. Não, simplesmente a gente é tomado pela emoção. Quando a gente vê, a gente se flagra com raiva, se flagra com medo, né? Mesmo se a gente fica se dizendo, eu não quero ter medo, eu não quero ter medo, a gente continua ali com o coração acelerado, tremendo, suando frio, com os músculos tensionados, né? O mesmo acontece quando a gente está frustrado e com raiva. Então a emoção, ela não vai simplesmente embora quando a gente quer, né? Ela vai embora quando a gente consegue compreender o que está acontecendo e aprende a gerir essa emoção, né? Aprende a compreender e aceitar alternativas, consegue compreender que a gente está seguro, aí é que a emoção então vai diminuindo até passar. O mesmo ocorre com quem está no espectro, né? Quem está no espectro também entra na emoção. Então, quanto mais frustração, mais comportamentos disruptivos, tá? Então, nem sempre todo comportamento lá que a criança apresenta, comportamento inadequado, é só um comportamento. Acabo ouvindo, né, de muitos pais dizendo, minha criança entra em birra, ela faz muita birra. A birra, ela tem uma conotação de um comportamento aleatório que a criança faz, que ela teria capacidade de não fazer. O que eu constato na minha prática é que a birra, que acaba não acontecendo, né? Então esses comportamentos de agressividade, de choro, de grito, ele é tão estressante, ele é tão tóxico, que se a criança ela dominasse, né, habilidades, competências socioemocionais de comunicação para intervir no meio, ela não faria uso desses comportamentos, porque eles são muito tóxicos, né? São intensos, acaba trazendo fadiga, exaustão. Então a criança acaba indo para esses comportamentos devido à frustração e porque não consegue fazer uso de comportamentos adequados. E não consegue porque ela está com um atraso no desenvolvimento. Veja, isso é o que acaba acontecendo com uma criança típica, né? Um bebê típico de 1, 2, 3 anos. Né? Um bebê chora porque ele não consegue se comunicar. A partir do momento que ele vai desenvolvendo a linguagem, o choro vai diminuindo. Né? Lá na fase dos 2 anos, né, que é conhecido os terríveis 2 anos, a criança ela tem muito desejo, ela quer muito as coisas, né? E esse desejo ele está mais intenso do que a capacidade de se comunicar efetivamente, de compreender os limites, né? As reais possibilidades e limites da realidade. Então essa déficit, né, na compreensão que não acompanha tanto o desejo é maior do que a compreensão, traz muito esses comportamentos ligados à frustração. Então a gente vai ver no comportamento típico que lá pelos 4 anos, 5 é que a criança diminui esses comportamentos inadequados, substituindo, né, gradativamente pelos adequados, que é compreender, ter teoria da mente, função executiva, né? Essa compreensão é ligada à linguagem, né? À cognição, consegue se comunicar efetivamente, falar sobre as suas emoções. Então ela tem toda essa base que proporciona ela não conseguir apresentar esses comportamentos. Tá? E é isso que a gente precisa conseguir desenvolver lá com quem está no espectro. Quanto mais desenvolvimento a gente proporcionar para essas crianças e adolescentes, menos comportamentos disruptivos. Então, se a gente quer pensar em extinguir esses comportamentos, a gente também precisa pensar em promover comportamentos adequados, então precisa pensar num programa de desenvolvimento para essa criança,
seja com uma equipe multiprofissional, a escola e a família envolvida, né? E pensar em prevenir esses comportamentos. Não só intervir quando a criança apresenta esses comportamentos inadequados, mas como prevenir, dando ferramentas, possibilidades para ela intervir adequadamente no meio. Também precisamos ajudar essa criança a aprender a gerir as emoções. Quando a gente vai observar um programa de desenvolvimento da criança, às vezes ele está bem relacionado ao desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento de habilidades cognitivas, e acaba não tendo um programa focado também no desenvolvimento socioemocional, em como gerir as emoções. Então isso também é bem importante ser trabalhado com a criança. Mas Juliana, e quando a criança apresenta o comportamento, né? Muitos pais acabam colocando, eu não consigo trabalhar com a minha criança, não consigo ajudá-la a se desenvolver porque ela apresenta muitos desses comportamentos. Cada vez que eu vou querer interagir com ela, ela se nega a participar, ela chora, ela grita, ela bate, e aí eu não consigo promover o desenvolvimento. Então, o primeiro passo, é que você precisa ser um detetive. Você precisa manter a calma, até porque você precisa ser um modelo, de como gerir as emoções e como controlar ali a frustração, usar a linguagem. Lembre-se que nossas crianças, elas aprendem por imitação, elas aprendem através de modelos, então você precisa ser um modelo adequado, Então, o primeiro passo aí também é você conseguir trabalhar o seu desenvolvimento socioemocional e a regulação das suas emoções. Por isso que compreender o que se passa com a criança é um passo importante para conseguir manter a calma, Entender que se ela pudesse fazer diferente, ela já estaria fazendo. Depois, tentar não reforçar, o comportamento da criança. O que é reforçar? É dar uma consequência positiva quando ela faz esse comportamento. Então, às vezes, o pai e a mãe ficam tão nervosos, tão angustiados na situação que querem que aquilo acabe logo. Até porque, às vezes, a família está muito exausta, cansada, está estressado. Então, tudo que eu quero é que esse comportamento acabe. O problema é que isso, a médio e longo prazo, a situação vai ficando pior. A criança, ela vê que ela consegue algo muito positivo e interessante quando ela chora, quando ela grita, e aí ela vai fazendo isso cada vez mais, porque é isso que ela vai desenvolvendo lá no cérebro dela. Ela vai fazendo essa associação. Então, é cuidar para não reforçar, então não dar uma consequência positiva. Isso não quer dizer também que a gente vai ignorar a criança e deixar que ela simplesmente sozinha pare. Ela precisa aprender a se acalmar, Precisa aprender a se respirar, aí, se tranquilizando, para daí conseguir se comunicar de forma adequada, compreender o que está acontecendo e aceitar uma alternativa, aceitar, fazer um comportamento adequado, funcional, compatível com a sua fase de desenvolvimento e o que está acontecendo ali na situação. Então, só simplesmente ignorar a criança não vai ajudá-la a se desenvolver, até porque a criança ela se desenvolve a partir da mediação. Mas é importante que nesse momento que a gente for mediar a criança enquanto ela estiver em crise, que a gente não reforce esse comportamento, não dê uma consequência positiva, E às vezes a nossa própria reação pode ser uma consequência positiva. Então, se a gente é muito carinhoso, se a gente fala de um jeito que chama a atenção da criança, ou a própria atenção, Então, se a criança ela tá fazendo esses comportamentos para obter a sua atenção, cada vez que você chega para conversar com ela, imediatamente ela para, então isso quer dizer que o motivo para esses comportamentos, a função, é porque ela quer a atenção, ela quer interagir com você. Então, isso quer dizer que a gente precisa promover mais atividades, brincadeiras que promovam uma interação adequada, que promovam esse desenvolvimento adequado. Então, é uma criança que está sedenta aí por interação prazerosa, divertida, motivacional. Manter a calma, Você ser um modelo das emoções, da regulação emocional, Conseguir, então, ajudar a criança a gerir as emoções
e observar a função desse comportamento inadequado. Por que a minha criança está apresentando esse comportamento? Né? Com o que está relacionado? Se ela está fazendo isso, tem motivos por trás. E aí a observação mais detalhada que vai nos trazer essas respostas. Não tem um manual pronto para isso. Cada criança é cada criança e cada situação também. Então, o comportamento em si, ele não define o motivo e a função. Então choro, qual que é o motivo? Pode chorar porque ela não está conseguindo se comunicar de outra forma funcional, ela pode chorar porque ela está com dor e ela não consegue se expressar, ela está sobrecarregada sensorialmente, ela está estressada, ela está cansada, ela está com fome, com sono, né, com calor, com frio. Ela pode estar chorando porque ela quer atenção, ela pode estar chorando para ter o controle na situação, para ter mais previsibilidade. Ela pode estar chorando porque ela quer fugir daquela situação, né? Ela quer fugir de uma situação que ela entende como não interessante, não prazerosa, não sendo positiva, né? Ela entende como algo mais tóxico. Ela pode estar chorando, né, para conseguir algum objeto ou se manter numa atividade que ela gosta, que ela conhece, né? Então tem N motivos aí. Ao fazer essa observação, que a gente consegue descobrir, às vezes descrevendo a situação e anotando. Quando começou? Onde? O que exatamente estava acontecendo? Com quem? Né? Qual foi o gatilho? Tem que ter algum acontecimento ali que promoveu esse comportamento. Quando que esse comportamento se extinguiu ou diminuiu a intensidade? Então, essas informações detalhadas vai nos ajudando a fazer essa análise funcional do comportamento. Então, qual a função desse comportamento inadequado? E se a criança ela está fazendo esse comportamento, é porque de alguma forma, e se ela repete, né, ela faz, mas ela repete, ou é um comportamento de frustração, como eu coloquei, é um comportamento que denuncia frustração e emoção, ou não está ligado a uma frustração necessariamente, não está ligado a uma emoção de ansiedade, medo, raiva, mas está ligado a como ela consegue intervir no meio, né? Então, se ela está se fazendo repetidamente desse comportamento, tem algo ali que ela está ganhando, né, a partir desse comportamento. Então, a gente vai mostrar para a criança que quanto mais ela usar esse comportamento, ela não ganha o que ela quer, né? É mais difícil ela conseguir o que ela quer do que ela tentar fazer o comportamento adequado, que a gente sabe que para quem está no espectro é muito difícil, né? Não é fácil para quem está no espectro se comunicar, fazer gestos, prestar atenção no outro, imitar, compreender o que está acontecendo no entorno, né? Em fazer a filtragem dos estímulos, o bombardeio de estímulo sensorial, não é fácil. Então, ela precisa, lá na relação com o meio e com o outro, né, entender que na balança, ainda assim vai ser mais fácil tentar o comportamento adequado, embora seja complexo, do que ir para os comportamentos inadequados, porque eles não funcionam. Ela não consegue o que quer, né, se chorar, se gritar, ela não atinge o objetivo, ela não tem as suas necessidades e os seus incômodos sanados. Tá? Então, o mundo fica mais fácil se ela, mesmo sendo difícil, tentar fazer os comportamentos adequados que ela ainda está aprendendo a fazer. Tá? Então, para isso, você, pai, mãe, cuidador, professor, precisa manter a calma, você precisa aprender a gerir as emoções e entender que é uma oportunidade de desenvolvimento. Então, quando a criança entra nessas crises, né, não é algo ruim que está acontecendo, é algo que faz parte da infância, faz parte da criança, isso vai acontecer, mas é uma oportunidade de desenvolvimento, é uma oportunidade de ensinar a criança a gerir as emoções, a se comunicar, né, se comunicar através de cartão, aplicativo, gestos, expressão facial, tentar falar, trabalhar a linguagem receptiva, trabalhar a função executiva, né, como teoria da mente, a captar a essência das coisas, a fazer imitação,
né? Então, é uma oportunidade de aprendizagem, de desenvolvimento, é algo bom que está acontecendo. Então, é importante você manter a calma e ser esse porto seguro e esse mediador para o desenvolvimento. O que fazer em cada situação específica, eu vou passar para vocês em outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, então dá um like ali, inscreva-se no canal, né, e compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por essas informações. E me siga lá no Instagram também, @julialves_autismo, e no outro canal, na outra página do Instagram, que é @psicóloga Juliana Alves Santiago. Mandem as perguntas para mim pelo direct, vai ser um prazer respondê-las através de novos vídeos aqui no canal. Até lá então, um abraço!